Sejam bem-vindos. Curta nosso canal oficial. E antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Daniel, cercado de contradições e 2 meses após o assassinato do jogador, veja a situação dos envolvidos. Após 2 meses da brutal morte do jogador Daniel Corrêa, de 24 anos, em uma área rural de São José dos Pinhais, nos arredores de Curitiba, no dia 27 de outubro, o processo segue em andamento no Tribunal de Justiça do Paraná. Entre as 7 pessoas envolvidas no crime, apenas uma responde em liberdade, Eveline Perusso, que teria se envolvido com a vítima durante a festa de aniversário de Alana Brites, a filha do assassino confesso, Edison Brites. Alana está na mesma cela de sua mãe, Cristiana. As duas aguardam a decisão de pedidos de habeas corpus feitos em meados deste mês. Os outros denunciados são Igor King, Davi William da Silva e Eduardo Henrique da Silva, sendo este primo de Cristiana. O delegado Amadeu Trevisan, que ficou responsável pelas investigações, afirmou, à época da elucidação dos fatos, que Daniel estava bastante embriagado e totalmente indefeso no dia em que fora brutalmente assassinado e tiver o órgão genital mutilado. De acordo com o Ministério Público do Paraná, MPPR, os envolvidos, com diferentes participações, foram denunciados por 7 crimes: homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima, ocultação de cadáver, fraude processual, coação no curso do processo, denunciação caluniosa, falso testemunho e corrupção de menor. Leia abaixo como está a situação de cada um. A família Brites. O empresário Edison Brites foi denunciado por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, corrupção de menor, fraude processual e coação no curso do processo. O delegado Trevisan chegou a ressaltar, em entrevista à imprensa, que Edison é um sádico e sem remorso. Inicialmente, o empresário disse à polícia que matou o jogador porque ele tentou estuprar sua mulher depois de participar da festa de aniversário de Alana. No entanto, a polícia não encontrou vestígios que comprovem essa versão. Edison Brites responderá por homicídio qualificado e ocultação de cadáver do jogador Daniel. Ainda de acordo com a Polícia Civil do Paraná, imagens registradas por câmeras de segurança de um shopping em São José dos Pinhais mostraram os suspeitos na praça de alimentação 2 dias após o assassinato. O vídeo indicava que Edison Brites estava coagindo ao menos 2 testemunhas. Outro vídeo, que foi publicado pelo Fantástico, da TV Globo, mostrou a chegada de um terceiro suspeito ao encontro. A mulher do assassino confesso, Cristiana, e a filha do casal, Alana, de 18 anos, estão juntas na cela em um presídio feminino, informou o advogado da família, Cláudio Dalidoni. Segundo ele, ambas esperam os resultados de pedidos habeas corpus, feitos em meados deste mês, para que possam poder responder em liberdade. Também é aguardado o agendamento da audiência que definirá o processo. Elas estão abatidas com tudo isso. Não tiveram participação em nada da morte de Daniel, afirmou Dalidoni nesta sexta-feira. Segundo o MPPR, Cristiana foi denunciada por homicídio qualificado por motivo torpe, fraude processual, corrupção de menor e coação no curso do processo, mesmos crimes pelos quais foi denunciada a filha, com exceção do homicídio. Igor King e Davi William da Silva. Igor King, de 19 anos, e Davi William da Silva, de 18 anos, se apresentaram à polícia e contaram ter participado das agressões ainda na casa do empresário Edison Brites Jr., mas negaram ter atuado em sua morte. A dupla foi denunciada por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e corrupção de menor, sendo que Davi também responde por denunciação caluniosa. Segundo o delegado Amadeu Trevisan, eles teriam ajudado a colocar Daniel dentro do carro, ainda em vida, quando estavam na casa do empresário. No entanto, quando chegaram à área rural, afirmaram que Edison os ameaçou, dizendo que teriam o mesmo fim do jogador se saíssem do veículo para observar o que ele faria. Segundo os peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Paraná, o transporte do corpo entre o veículo e o local onde foi encontrado, próximo a uma estrada, possivelmente foi feito por mais de uma pessoa. O laudo final sobre a morte do jogador indicou ainda que a residência e o veículo da família Brites, onde a vítima foi espancada e em seguida transportada até um matagal, passaram por uma limpeza, o que dificultou o trabalho de coleta de fluidos biológicos. Eduardo Henrique da Silva. Dentro do carro também estaria Eduardo Henrique da Silva, de 19 anos,
que é primo de Cristiana. Ele foi denunciado por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e corrupção de menor. Segundo entrevista de seu advogado à emissora RPC, Eduardo afirmou, em depoimento, que a intenção era castrar a vítima e abandoná-la na rua, mas não matá-lo. Eveline Perusso, a sétima suspeita de estar envolvida na morte do jogador Daniel, Eveline Perusso, responde por denunciação caluniosa, fraude processual, corrupção de menor e falso testemunho. O nome dela não havia sido apontado na lista de pessoas indiciadas após o fim do inquérito policial. Contudo, o promotor do caso, João Milton Salles, decidiu incluí-la na denúncia. Para promotor, Eveline mentiu em depoimento e limpou provas do crime. Defesa diz que jovem foi coagida. Segundo o promotor, durante os depoimentos que prestou sobre o caso, a jovem indicou Eduardo Purcotti como uma das pessoas que agrediu Daniel na casa da família Brites e que teria entregado a Edson Brites a faca que ele usou para matar o jogador. Purcotti chegou a ser preso temporariamente, mas foi liberado após a investigação concluir que ele não teve participação em nenhuma etapa do crime. A trajetória de Daniel no futebol. Daniel tinha contrato até dezembro com o São Paulo, que havia emprestado o jogador ao São Bento. Daniel passou por grandes clubes do futebol brasileiro, como o Coritiba, Botafogo e Ponte Preta. O meia tinha contrato até dezembro com o São Paulo, que havia emprestado o jogador ao São Bento. Do início promissor à morte brutal, em 10 capítulos, a trajetória do meia Daniel Corrêa. O jogador foi para a capital paranaense comemorar o aniversário de Elana, assim como tinha feito no ano anterior, afirmou o Trevisan. Daniel e o grupo saíram de uma casa noturna na noite do dia 26 e foi para a casa de Edson, onde a festa continuou. Segundo a mãe da vítima, Daniel começou a jogar futsal aos 5 anos e, desde o início, se destacava. Eliana Corrêa contou ainda que o filho era uma pessoa tranquila, calma e que tratava todo mundo bem. Ele foi brutalmente assassinado, disse, frisando que saber o que aconteceu não faz diferença, pois nada vai trazer ele de volta. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.